Meu coração queria ser poeta para fazer um mar de poesia, para comparar desobediência, para ser nem mar, nem lua cheia, nem sol brilhante, nem noite serena, está a comparar hermosura de meu corpo. Queria ser poeta, não fazer mais de poesia. Desobediência, tu me coração, para ser nem mar, nem lua cheia, nem lua brilhante, nem noite serena, está a comparar. Alô, sim? Olá, olá, muito boa tarde, sejam portanto bem-vindos ao programa Conversas no Sofá, apresentado, realizado e produzido por Carlos Moreno. Hoje tenho um convidado especial, o Dr. José Maria Neves, ex-presidente da, ex-ministro, portanto, Ex-primeiro-ministro. ex-primeiro de Cabo Verde, portanto, um senhor do mundo, digamos assim, uma personalidade da cultura, um professor também universitário. E vamos então estar aqui uma conversa muito informal, onde vamos abordar diferentes temas, desde, portanto, a sociedade civil de Cabo Verde, a política, a cultura, o desporto e provavelmente também falaremos das eleições para a presidência da República, do qual eu espero então que o doutor possa então concorrer. Doutor José Maria Neves, muito obrigado pelo convite, pela presença aqui no programa. Agradeço a disponibilidade. O doutor é de facto uma pessoa acessível. Eu sempre consegui falar consigo. Agradeço essa humildade e essa acessibilidade, apesar das funções que exerce. De facto, tem sido um homem simples. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado eu pelo convite. É com muito prazer que podemos fazer esta conversa e Está em Cabo, agradeço imensamente pela oportunidade. está em Cabo Verde neste momento? Sim. Aqui estou na cidade da Praia, em minha casa. Permita-me já, portanto, da abertura, como é que está a situação, dado a situação caótica a nível global neste momento em Cabo Verde? Veja, Cabo Verde, a situação está sob controle ainda. Temos perto de 60 casos, mas globalmente a situação está sob controle. Tivemos, desde o início da pandemia, uma única morte aqui em Cabo Verde, o primeiro infectado, o britânico que esteve aqui na Ilha da Boa Vista, o turista, mas globalmente a situação está sob controle e as autoridades têm tomado as medidas que são necessárias, designadamente o confinamento. Foi declarado o estado de emergência, agora foi prorrogado por mais 15 dias nas ilhas onde há infectados. Nas ilhas onde não há infectados vamos ter apenas 9 dias, mas globalmente a situação está sob controle. Espero que a sociedade, os cidadãos continuem a cumprir as recomendações das autoridades e que haja capacidade de intervenção do Sistema Nacional de Saúde para dar cobertura àqueles que ainda estão doentes. Certo. Doutor, essa pergunta inicial é só para dar aqui alguma tranquilidade às pessoas que têm família e que estão fora do país neste momento. Nós sabemos que Cabo Verde tem muita imigração, não é? Assim, então, para também estabilizar e tranquilizar os cabo-verdianos que estão pela diáspora e que nos acompanham aqui em direto aqui neste programa. Doutor, vamos então iniciar a nossa entrevista de uma forma muito simples. Eu vou iniciar portanto, desde a infância. O doutor, portanto, nasceu e estudou em Cabo Verde, certo? Sim, eu nasci em Assumada, Santa Catarina. Fiz os meus estudos primários em Santa Catarina. Depois fiz os estudos secundários no único liceu que havia
em Sotavento, aqui na cidade da Praia, e depois fiz os meus estudos superiores no Brasil. Fiz administração pública na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e mais recentemente estou a fazer um programa de doutoramento no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, em Portugal, e estou também a dar aulas na Universidade de Cabo Verde. Muito bem. Doutor, portanto, durante a sua infância, o doutor era bom aluno, era razoável? Quando eu estava em Santa Catarina, eu era um aluno razoável. Quando eu vim para a praia, tomei a decisão de ser um dos melhores alunos do liceu, porque na minha viagem de vinda para a praia, para vir estudar, eu disse, bom, eu não posso regressar no fim do ano e dizer à minha mãe, olha, não passei ou tirei notas suficientes. Então tomei a decisão de estudar arduamente, apesar das dificuldades, da falta de material escolar, para ter excelentes resultados, e fui um dos melhores alunos do liceu, assim também na universidade. Eu fui um dos melhores alunos da minha classe e fui o orador da turma na Fundação Getúlio Vargas no Brasil e, portanto, globalmente, eu sempre fiz o possível e o impossível para ultrapassar todas as barreiras, todos os obstáculos, superar-me a mim mesmo e ter os melhores resultados. Muito bem, doutor. Eu espero que, de facto, quem nos esteja a acompanhar, portanto, faça disso, que esteja também na sua jornada académica ainda, que faça, portanto, que siga esse conselho do doutor e, portanto, procurando ser melhor, para que haja, portanto, também na família essa distinção, dado que o investimento a nível de educação continua ainda a ser elevado. Doutor, portanto, na sua infância, a sua infância foi uma infância de dificuldades, foi complicada ou foi razoável? Eu era de uma família remediada. Certo. A minha mãe fazia doces para a nossa formação, para a nossa educação. Mas nunca nos faltou absolutamente nada lá em casa. Tínhamos tudo, o suficiente para levarmos uma vida remediada. Mas eu convivi com muita pobreza, né? Em Assumada, nos arredores, havia com certeza muita pobreza e muita falta de água, muitas desigualdades. E o ambiente em que nós vivíamos, dessa miséria, dessas desigualdades, a dramática escassez da água, pessoas que não conseguiam levar a panela ao lume 3 vezes ao dia, desenvolveram a mim uma sensibilidade muito forte em relação às questões sociais e à necessidade de trabalhar para melhorar as condições de vida das pessoas. Terá isso afetado a sua decisão de seguir a carreira política? Com certeza. Eu sempre escolhi áreas em que poderia ajudar as pessoas. Eu quis ser padre porque, num primeiro momento, pensei que o padre pudesse ajudar muito mais as pessoas a viverem melhor. Pensei em ser médico, em ser engenheiro agrónomo, em ser administrador do conselho. Numa determinada altura pensei, bom, se tiver poder, ajudarei muito mais os meus conterrâneos. E também, mais tarde, quando ingressei na política, filo com essa intenção de ajudar, de contribuir para a melhoria das condições de vida das pessoas. Muito bem, portanto, percebeu que portanto, na política estaria em melhor posição, não é? Já que toma algumas decisões importantes e estratégicas para o desenvolvimento do país,
o que afeta direta e indiretamente as pessoas que vivem no país e não só. Portanto, percebeu que na política teria maior possibilidade de ajudar mais pessoas, certo? Foi sempre isso. E quando assumi, quando ganhei as eleições em Santa Catarina, perguntei a mim mesmo o que diferença devo fazer. Não posso gerir da mesma forma, tenho que encontrar soluções que levem à melhoria das condições de vida das pessoas. E quando cheguei ao governo foi a mesma coisa. Não pode ser mais um governo, tem que ser um governo capaz de transformar Cabo Verde e de mudar a vida das pessoas. Então, dentro das minhas possibilidades, no limite das minhas capacidades físicas e mentais, fiz absolutamente tudo o que estava ao meu alcance para melhorar as condições de vida das pessoas, para combater as desigualdades, combater a pobreza e todas as formas de exclusão social, para que houvesse mais educação, mais saúde para as pessoas viverem melhor. Certo. O doutor, portanto, ingressou, segundo as informações que eu tenho, muito cedo até no partido PAICV. Por que escolheu o PAICV? Veja, eu entrei no PAICV antes de 1990, portanto, antes da abertura política. Eu já entrei no final da década de 80, uma militância mais ativa, porque antes eu estava a estudar no Brasil. E o meu ingresso é o facto do PAICV ser um partido de esquerda, e eu revia-me nos princípios e nos valores desse partido. Os ideais da igualdade, da solidariedade e da liberdade. Então, eu quis entrar no PAICV para estar num partido que me permitisse trabalhar para a realização do bem comum. E com a abertura política, o PAICV posicionou-se como um partido da social-democracia, como um partido membro da Internacional Socialista e, enquanto primeiro-ministro também e líder do PAICV, fiz absolutamente tudo para que o PAICV, enquanto partido de esquerda democrática, trabalhasse para garantir que houvesse a densificação das liberdades, houvesse o aprofundamento da democracia e do Estado de Direito e também houvesse condições para um maior crescimento da economia e mais competitividade da economia e condições para haver mais desenvolvimento sustentável do país. Doutor, eu vou-lhe pedir só que suba ligeiramente a sua câmera, porque nós estamos a desfocar a sua imagem. Um bocadinho mais, por favor. Agora está perfeito. Exato, exato. Está perfeito. Muito bem, muito obrigado. Portanto, tendo percebido que o partido PAICV poderia lhe proporcionar, portanto, uma melhor posição para ajudar as pessoas, e ingressando, portanto, nesse partido, quando o doutor assumiu, de facto, o papel de liderança de um partido do tamanho do PAICV e assumiu, portanto, o governo cabo-verdiano, qual é o sentido? Como é que se sentem uma pessoa que é depositado a 100%, né, ou pelo menos grande percentagem de votos foi para si nessa altura? Qual é o sentido de responsabilidade e como é que se sente alguém que, de facto, tem a possibilidade de mudar a vida das pessoas? Senti uma tremenda responsabilidade e muitas vezes perdi o sono a pensar nas melhores formas de mobilizar as pessoas, de criar uma equipa muito capaz e muito responsável para assumir os desafios da governação de um país como Cabo Verde, que é pequeno,
sem recursos naturais tradicionais e com indicadores muito baixos em termos de desenvolvimento. Nós éramos um país menos avançado do mundo, um país com grandes carências e com grandes dificuldades em termos de infraestruturas, em termos de educação e de saúde, e então era necessário não só ter uma equipa muito capaz, uma equipa muito generosa, com uma grande capacidade de doação e também uma grande capacidade de mobilizar os cabo-verdianos aqui nas ilhas, mas também mobilizar os cabo-verdianos na diáspora. Eu sempre disse que governar Cabo Verde implica pensar nas ilhas e implica também pensar nos cabo-verdianos espalhados pelo mundo. E esta foi uma ideia sempre presente na minha cabeça. Fazer tudo que estiver ao meu alcance para que os cabo-verdianos pudessem melhorar de vida e Cabo Verde pudesse transformar-se num país melhor. Certo. Doutor, só para relembrar aqui os telespectadores que nos estão a acompanhar, do qual, portanto, eu agradeço a presença, relembrar que nos últimos 10 minutos do programa poderão colocar as perguntas, que eu passarei as perguntas ao doutor José Maria Neves, que é o nosso convidado especial, portanto, do Conversas no Sofá, no dia 2. Doutor, quando de facto assume o governo, quais foram os maiores desafios que enfrentou, dado a situação e dado a dificuldade e dada a projeção e a evolução de Cabo Verde no mercado global? Veja, o principal desafio era que no último ano, no ano 2000, tinha havido uma derrapagem das finanças públicas, não é? Um déficit elevadíssimo, perto dos 9%, e uma situação de incumprimento do Estado em relação aos credores, em relação aos municípios, aos funcionários públicos, aos estudantes. A situação era muito precária e muito difícil. E Cabo Verde tinha também perdido credibilidade junto a várias instituições internacionais, como o FMI, o Banco Mundial, o BAD e outros parceiros bilaterais como a Áustria, Luxemburgo, Portugal, etc. E então foi um trabalho muito ingente num primeiro momento para enfrentar esses desafios, para garantir a estabilidade dos fundamentais da economia, para garantir a estabilidade social e reencontrar os caminhos do crescimento económico e do desenvolvimento. Muito bem, agradeço a resposta. Doutor, o doutor chefiou, portanto, o governo cabo-verdiano durante quanto tempo? Durante 15 anos, portanto, 3 mandatos. Os mandatos em Cabo Verde são de 5 anos e, portanto, ganhei as eleições em 2001, em 2006 e em 2011. Portanto, fiz 3 mandatos como chefe do governo. Qual é o período máximo em que um primeiro-ministro pode ficar no poder, dado a legislação em Cabo Verde? Não há limitação de mandatos para o primeiro-ministro. O primeiro-ministro mantém-se no poder enquanto ganhar as eleições, enquanto tiver a confiança do Parlamento. E portanto, não há quaisquer limites para se continuar como primeiro-ministro. O único limite é a confiança popular. Certo. Doutor, a partir do momento que assume o chefe executivo, portanto, do governo cabo-verdiano e que percebe os problemas, as dificuldades, os desafios que Cabo Verde enfrentava e enfrenta, portanto, na altura, de que maneira pensou, que tipo de equipa é que pensou na sua cabeça que teria que ter para saber também lidar com as dificuldades da melhor forma? Veja, eu sempre, desde o primeiro momento, pensei em ter um grupo de pessoas com responsabilidade e competência e
muita generosidade, porque governar Cabo Verde implica muita doação, muita entrega, e exige muito de nós. Não temos muitos recursos, não temos muita assessoria técnica e temos que queimar as pestanas para encontrar as melhores soluções para o país. Por outro lado, era necessário também ter um ambiente de alguma distensão política, porque havia muita crispação, de saber que o poder é transitório e que devemos contar com todos, aqueles que ganham as eleições, mas aqueles também que estão na oposição. A democracia é esta relação muito intensa que envolve os partidos que estão na oposição, o partido que está no poder, os cidadãos e a sociedade. E é preciso garantir a mobilização de todos esses pilares que são fundamentais para um Estado de direito democrático. Então, era preciso encontrar uma equipa com capacidade de diálogo, de discussão, de inclusão e de mobilização de todos para enfrentar os desafios de um pequeno Estado insular como é Cabo Verde. Certo. Doutor, a partir do momento que começa o processo de liderança de Cabo Verde, sentiu a necessidade de ter um controle de segurança em relação à sua pessoa muito, muito grande, ou, dado o país que nós temos neste momento, é um cuidado que se deve ter, mas não muito exagerado? Não, eu acho que Cabo Verde deve-se ter algum cuidado, mas não pode ser muito, muito exagerado, não é? Nós estamos num pequeno país, numa sociedade de interconhecimento, é preciso que haja algumas cautelas, sim, mas não se pode de maneira nenhuma exagerar. Portanto, durante esse período que o doutor disse-me anteriormente, que terá sido sensivelmente 15 anos, a lidar, portanto, com os problemas constantes e diariamente, e provavelmente também foram muitas noites, de facto, que não conseguiu dormir, dado as questões temáticas da sociedade atual e as dificuldades diárias, portanto, de saber lidar com o poder e de saber lidar com as pessoas e de tentar, efetivamente, tomar as melhores decisões para chegar, portanto, a um bom porto. A minha pergunta vai no sentido de avaliar aquilo que foi o seu trabalho. Se o doutor, portanto, agora que está de fora, e nós de fora temos uma percepção melhor, não é? Pelo menos é o que se costuma dizer. Qual é que é a avaliação que faz do seu trabalho e da equipa que o doutor liderou? Veja, é difícil fazer uma avaliação pessoal do meu próprio desempenho. O que eu devo dizer é que, eventualmente, não tenha feito tudo, mas fiz tudo o que era humanamente possível para que, em 2016, Cabo Verde estivesse muito melhor do que em 2000, quando assumi as funções pela primeira vez. E eu acho, modestamente, que Cabo Verde mudou muito e que Cabo Verde estava muito melhor. Não terei cometido erros, claro, terei cometido alguns erros, porque nós não somos deuses, nós somos pessoas humanas e o erro é humano, mas globalmente, se considerarmos o desempenho global do governo, considero que fizemos um trabalho globalmente positivo e que Cabo Verde mudou muito para melhor nesses 15 primeiros anos do século XXI. Certo. Portanto, de uma forma geral, portanto, o trabalho que foi desenvolvido pela sua equipa, do qual o doutor, portanto, liderou, foi positivo, na sua opinião? Acho que sim. Veja, por exemplo, nós
o país foi graduado a país de rendimento médio em 2007. Nós conseguimos a parceria especial com a União Europeia. Nós conseguimos 2 compactos do Millennium Challenge Account. Certo. Nós conseguimos reduzir as desigualdades, cumprir no essencial os objetivos de desenvolvimento do milénio. Fomos dos poucos países do mundo a cumprir os objetivos de desenvolvimento do milénio. E em termos dos outros indicadores, democracia, boa governação, liberdade de imprensa, liberdades econômicas, etc., Cabo Verde ocupou os lugares de topo em África e no mundo. Portanto, considero que globalmente, se analisarmos esses indicadores, Cabo Verde deu um grande salto, para além da modernização das infraestruturas, da generalização do ensino secundário, da criação das universidades, do desenvolvimento do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, acho que globalmente Cabo Verde conseguiu ganhos consideráveis, sendo certo que nós temos ainda muitos constrangimentos e temos ainda um largo caminho pela frente, e teremos que continuar a trabalhar, a mobilizar todos os cabo-verdianos nas ilhas e nas diáspora para podermos enfrentar os desafios que se colocam mais à frente. Seguramente que sim, e seguramente ultrapassaremos com as melhores opções. Doutor, tendo em conta que na altura que liderou, portanto, o governo cabo-verdiano, a nível internacional, portanto, tínhamos, de facto, na altura, um problema sério a nível, portanto, de credibilidade internacional. Como é que foi o diálogo com os credores internacionais? O diálogo não foi um diálogo fácil. Tivemos que negociar com Portugal. Havia uma dívida de 30 milhões de euros, uma dívida de curtíssimo prazo que já estava vencida a 31 de dezembro de 2000. Eu assumi o governo a 1 de fevereiro de 2001. Tínhamos problemas com fundos de contrapartida de ajuda alimentar, designadamente com Luxemburgo, com Holanda, com Áustria, e tínhamos também problemas com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial e com outros parceiros multilaterais. Foi necessário pôr sobre a mesa um programa de reformas e dar a nossa palavra de honra em como iríamos mudar as coisas, iríamos fazer uma gestão sã e prudente das finanças públicas, iríamos garantir o equilíbrio dos fundamentais da economia e, sobretudo, fazer uma boa governação. Eu dizia aos parceiros que, para mim, a boa governação era o petróleo de Cabo Verde e que iríamos transformar a economia de modo a que gradualmente pudéssemos libertar-nos da ajuda pública ao desenvolvimento e de criar as condições para que o país gradualmente assumisse as responsabilidades do seu desenvolvimento. Muito bem. Doutor, portanto, é conhecido as dificuldades nacionais e internacionais que Cabo Verde tem passado. Na sua opinião, em relação, portanto, à moeda que nós temos à data de hoje, que é o escudo, o doutor, durante o período em que liderou o governo, alguma vez pensou em alterar a moeda para, por exemplo, uma moeda europeia, por exemplo, o euro? Não, houve discussões. Quando nós conseguimos a parceria especial com a União Europeia, houve discussões, particularmente com o primeiro-ministro do Luxemburgo, na altura,
Jean-Claude Juncker, Sim. e a ideia era de gradualmente garantir, num primeiro momento, uma circulação paralela do euro e, num segundo momento, eventualmente, uma circulação plena do euro. Tínhamos que ter um plano e trabalhar nesse sentido. De todo modo, o acordo de cooperação cambial, que foi uma das medidas revolucionárias do governo de Cabo Verde em 1998, permitia a estabilidade da moeda cabo-verdiana, permitia a convertibilidade do escudo e garantia um maior rigor na gestão das finanças públicas. De modo que estávamos satisfeitos com o regime cambial, com a ancoragem do escudo cabo-verdiano ao euro, e tínhamos que ir trabalhando para garantir que houvesse uma cada vez maior euroização da economia cabo-verdiana. É claro que a crise de 2008 e depois a crise no espaço da União Europeia, 2011, 2012, vieram a perturbar um pouco mais essa nossa perspectiva de uma aproximação maior à União Europeia e uma maior euroização da nossa economia. Muito bem. Durante esse período da sua governação, e que de facto teve um caminho bastante positivo, no sentido que Cabo Verde ocupou lugares do topo, não é? Durante esse desenvolvimento, provavelmente é dos países mais desenvolvidos em África, comparativamente, por exemplo, com Angola, que neste momento também atravessa as grandes dificuldades. Eu estive em Cabo Verde há cerca de 3 meses atrás. Qual é a sua opinião a nível de segurança, por exemplo, na cidade da Praia? Veja, o país, globalmente, Cabo Verde é um país seguro em termos legais, em termos institucionais, em termos políticos, para a realização de investimentos, para o turismo e para outras atividades ligadas, por exemplo, às tecnologias informacionais, às indústrias criativas, etc. Conseguimos debelar a grande criminalidade em Cabo Verde. A grande questão que se coloca tem a ver com a pequena criminalidade, não é? Particularmente em alguns centros urbanos como a cidade da Praia. E aqui temos que continuar a trabalhar no sentido de conseguir estratégias muito mais assertivas no sentido de combater a delinquência juvenil, combater essa pequena criminalidade, designadamente os grupos thugs, e conseguir definitivamente debelar esta situação aqui a nível do país. Muito bem, de facto o Cabo Verde ainda, aliás, Cabo Verde tem crescido nos últimos anos, mas ainda tem, como o doutor disse bem, vários desafios pela frente e vários desafios que dependem também de todos nós, essa possibilidade de dar continuidade, portanto, a que um país tenha, portanto, um futuro risonho. Alguns países a nível internacionais e europeu, propriamente dito, já adaptam, portanto, um modelo de educação que retira dos pais, portanto, o futuro dos filhos. Eu vou recolocar a questão de outra forma. Nós sabemos que em Cabo Verde muitas famílias não têm possibilidade de dar aos filhos uma chegada à universidade, por exemplo. Tendo em conta essa realidade, alguns países a nível europeu têm tomado, portanto, a decisão de retirar dos pais essa responsabilidade e
fazendo com que o governo crie medidas que o ensino se torna menos pesado para os pais. Na sua opinião, existe alguma possibilidade de Cabo Verde vir a ter um ensino mais económico ou possivelmente mesmo a chegar ao nível de ser gratuito? Eu acho que, primeiro, Cabo Verde deve apostar fortemente no ensino à distância. Cabo Verde deve apostar na telescola e Cabo Verde deve criar as condições para que haja uma maior inclusão digital e para que a transição digital se faça com muito mais tranquilidade aqui no país e de forma muito mais rápida. Certo. E, portanto, temos que pensar claramente nessa questão. Uma segunda questão importante e que tem a ver com a sua pergunta é que 45 anos após a nossa independência, temos que considerar uma necessidade coletiva a gratuitidade do ensino em Cabo Verde, desde o ensino básico até a universidade. Portanto, eu acho que Cabo Verde, neste momento ainda não, eventualmente não terá recursos financeiros suficientes para garantir a gratuitidade do ensino até o ensino secundário, até o ensino superior, mas eu acho que num futuro, eventualmente no horizonte de 2030, devemos pensar na gratuitidade do ensino até ao ensino superior. Certo, porque de facto colocar nos pais que têm dificuldades financeiras a responsabilidade do futuro de uma criança é uma situação de facto que dá que pensar. Portanto, nós estamos se nós conseguirmos evoluir de uma determinada forma em que nós conseguimos retirar a responsabilidade de um pai que não tem condições para educar o seu filho, estamos a potencializar, portanto, uma criança que também vai contribuir de uma forma direta para a economia do próprio país. Essa é a minha opinião pessoal. Sim, eu acho que sim. Eu acho que Cabo Verde tem que investir na educação. Certo. A educação é um recurso estratégico para um país como Cabo Verde. Permita-me, portanto, uma outra questão. Como é que o doutor José Maria Neves tem estado a acompanhar a situação política em Cabo Verde? Qual é que é a sua opinião neste momento? Veja, eu acompanho a situação política não, como um cidadão que procura estar muito bem informado. Eu não estou na política ativa e dou aulas na universidade, vou conversando com as pessoas, vou acompanhando os discursos políticos, as ações dos diferentes partidos políticos, dos diferentes órgãos de soberania e desta forma acompanho a situação política global do país. Penso que, neste momento, cada ator político está a fazer o seu papel e o governo, os principais partidos da oposição democrática e os outros órgãos de soberania. Cabo Verde é uma democracia que se consolidou e a democracia é um governo pela discussão e cada um está a procurar desempenhar o seu papel. Gostaria que houvesse muito mais confiança mútua entre os partidos políticos, houvesse muito mais diálogo e compromissos entre os partidos políticos e sobretudo, houvesse possibilidades de mais consensos em relação às questões essenciais do país. Muito bem, doutor. Dado, portanto, a situação atual e as eleições que vão decorrer, tanto a nível, nesse caso, para a presidência da República e para a escolha do próximo primeiro-ministro, o doutor já pensou na possibilidade de vir a concorrer às eleições como presidente da República?
Veja, a minha candidatura à presidência da República é uma possibilidade forte, mas, como sempre digo, dependerá da evolução da situação política. Eu não tenho nenhuma obsessão em ser presidente da República, se for útil para o país, se puder ainda contribuir para que Cabo Verde ganhe. O importante é que Cabo Verde ganhe, e se eu puder dar esse contributo, candidatar-me-ei à presidência da República. Ainda temos praticamente 2 anos. Em função da evolução da situação política, da análise que eu fizer dessa evolução, decidir-me-ei. Mas é uma possibilidade forte. Acredito que sim, e se permita uma opinião pessoal, de facto, eu acho que ainda o doutor tem muito a dar a estabilidade política em Cabo Verde, e de facto, como Presidente da República, ainda poderá vir a dar ainda um contributo, ainda acredito, mais forte daquilo que já deu, e graças a si, de facto, Cabo Verde cresceu muito, e a equipa com a qual o doutor, portanto, liderou a sua governação, chefiou, nesse caso, o governo cabo-verdiano. Eu aproveito neste momento, em nome do programa Conversas no Sofá, para agradecer a todos os membros que portanto, estiveram com o doutor durante essa jornada, que seguramente não foi fácil. Desenvolver o meu país, que também é o seu, é a nossa responsabilidade, a responsabilidade que é colocada desde a presidência até, portanto, os jovens que têm no ensino a possibilidade de vir a fazer mais e melhor, que também já foi lema, portanto, de uma campanha do qual, portanto, eu participei. Permita-me, portanto, doutor, uma outra questão, que vai, portanto, ao encontro aqui da possibilidade de vir a dar mais ainda a Cabo Verde a nível de um contributo, portanto, como Presidente da República. Portanto, a minha opinião é muito simples, é que o doutor, de facto, deva se candidatar, mas, como disse bem, vai depender das circunstâncias e também da leitura que fizer até lá. Acredito que, de facto, tem todas as possibilidades, portanto, para que isso aconteça. Deu um contributo essencial ao desenvolvimento, portanto, do nosso país. Permita-me dar os parabéns ao sentido de Estado, ao sentido de responsabilidade, à forte confiança que ainda os países internacionais depositam em Cabo Verde. Acho que assim o deve. E permita-me também dizer-lhe que, de facto, espero que nos possamos ainda vê-lo a tomar decisões que levem a Cabo Verde ainda a um futuro melhor. Nós vamos passar agora, doutor, a uma parte do programa que se chama Desafios, onde, portanto, eu vou colocar questões e o doutor tem que responder de uma forma rápida e num mínimo de palavra possível. Por exemplo, se responder até com uma única palavra, será, portanto, melhor. Eu vou lhe dar um exemplo, portanto, eu digo um país e o doutor diz-me qual é o país que gosta. Eu digo uma cidade e o doutor escolhe uma cidade, mas num período curto de tempo. Portanto, passando aqui ao espaço, portanto, de desafio, a minha primeira pergunta vai, portanto, em relação à sua infância. Como é que a define? Em uma ou duas palavras. Uma infância feliz. Feliz. Enquanto estudante. Um bom estudante, aplicar e com muito proveito. Enquanto chefe de Estado. Chefe do governo. Exato. Eu acho que um chefe do governo muito implicado no desenvolvimento do meu país. Muito bem. Enquanto professor universitário. Que gosta de ensinar e dar o melhor para os seus estudantes. Que gosta, portanto, de fazer com que os estudantes tenham, portanto, maior conhecimento possível, porque isso vai permitir que também o país cresça. Doutora, vou-lhe então dar aqui a oportunidade de dizer a todos os nossos telespectadores e ao Cabo Verde e ao mundo em geral qual é que é a sua opinião a nível da situação atual e que recado e que indicação é que o doutor, portanto, nos possa dar neste momento para garantir também que todos nós possamos estar a salvo dessa situação e permitindo então que consigamos, oxalá, que isso termine o mais rapidamente possível. Quais são as suas sugestões e o seu conselho?
Bom, este é o desafio das nossas vidas. Estamos a enfrentar um inimigo invisível, um inimigo letal, e é preciso que todos cumpram as orientações das autoridades, que as pessoas fiquem em casa e tomem as medidas higiênicas que são necessárias para combater o vírus e dar o seu contributo para que Cabo Verde consiga efetivamente ultrapassar este momento mais difícil. Nós somos uma nação especial. Temos os cabo-verdianos aqui nas ilhas e os cabo-verdianos espalhados pelo mundo, e alguns deles estão no olho do furacão. E é preciso, neste momento, temos um olhar atento a tudo o que se passa no mundo, a tudo o que se passa com os cabo-verdianos no mundo inteiro. Mas somos um povo muito resiliente. Já enfrentamos a seca, já enfrentamos a fome, já enfrentamos mortandades, já enfrentamos pandemias, já enfrentamos calamidades públicas e tenho certeza que temos todas as condições para ultrapassar este momento mais difícil. O importante é a união de todos, a colaboração de todos, a participação de todos. Quem puder ajudar o seu vizinho a ultrapassar este momento mais difícil, ajudar num espírito de irmandade a sua comunidade a ultrapassar este momento mais difícil, que o faça, para que Cabo Verde possa continuar sempre a ganhar aqui nas ilhas e na diáspora. E depois é preciso uma palavra de muita amizade e de muita solidariedade àqueles que estão na linha da frente deste combate, que são os médicos, os enfermeiros, o pessoal da saúde, o pessoal da segurança, o pessoal da proteção civil e toda a rede de solidariedade que se tem constituído nas ilhas e na diáspora para ajudar as pessoas mais carenciadas. Portanto, é ficar em casa e continuarmos juntos. Muito bem, doutor, estamos nos últimos 10 minutos, portanto, do programa. Vamos então passar à parte das questões dos nossos telespectadores, que têm estado aqui muito ativo a elogiá-lo, portanto, aqui no programa. Faço muito do comentário do que eu li durante a entrevista do qual estamos a ter agora, identifico-me e faço, portanto, das minhas as palavras de grande maioria, portanto, aqui dos nossos telespectadores. Vamos então passar aqui ao espaço das perguntas, doutor. A pergunta vai aparecer na tela e o doutor vai ter a possibilidade também de a ler enquanto eu a coloco. E o doutor então vai, por favor, tentar responder as perguntas o mais brevemente possível. Nós temos aqui uma pergunta: como levar Cabo Verde uma melhor integração na sua geopolítica? Portanto, a questão do Nuno Alves. O mundo vai mudar muito. O importante é que Cabo Verde tenha uma perspectiva muito inteligente. Neste momento é o poder inteligente, a governança inteligente que é fundamental, ter capacidade de ler as mudanças e de se adaptar rapidamente às mudanças no contexto internacional. Eu diria que teremos necessidade de mais capacidade do Estado, teremos capacidade de mais cooperação internacional, mais multilateralismo e teremos também necessidade de mobilizar a nossa diáspora e a comunidade internacional para fazermos face à crise
que virá após este momento de pandemia, este momento sanitário mais difícil para o nosso país. Peço desculpa interrompê-lo, doutor, de facto o tempo é muito curto. Uma outra questão do João Neves 94, que lhe pergunta quais são os livros que o doutor está a ler neste momento. Veja, eu estou a ler neste momento os 21 desafios para o século XXI, de Yuval Noah Harari, e estou também a ler Michel Foucault sobre a biopolítica, e estou a ler A Minha Vida de Adolf Hitler. A minha vida de Adolf Hitler é fundamental, e estou a fazer várias descobertas, porque é instrutivo ler essas pessoas mais reacionárias, mais de extrema-direita, para podermos entender melhor o que se não deve fazer nos Estados de Direito Democrático. Sem dúvida, doutor. Nós temos aqui uma outra questão do João Neves, que pergunta qual o país que mais admira na luta contra o coronavírus? Veja, neste momento eu estou a acompanhar muito de perto o que se tem feito em Portugal, e tenho uma grande admiração pelo que Portugal está a fazer neste domínio, tomando medidas duras, corajosas, mas garantindo o essencial do funcionamento das instituições democráticas e conseguindo também controlar a pandemia, e já está a criar as condições para uma abertura gradual e para a recuperação económica do país. Portanto, admiro muito a luta, a entrega de todos os órgãos de soberania, dos partidos políticos, da sociedade portuguesa relativamente a este combate. Muito bem, doutor. Nós temos aqui uma outra questão que eu penso que o doutor já respondeu, porque eu acho que eu já coloquei essa questão, que é: pretende retomar ao governo, portanto, de Cabo Verde, talvez presidência da República? Portanto, a pergunta da Fernandes. Sim, era a pergunta que eu já respondi. É uma forte... Governo não, mas a presidência, eventualmente, sim, se houver condições políticas para isso, é uma possibilidade muito forte. Muito bem. Vamos então passar a uma outra questão. O quão importante é distinguir a pessoa do partido? É uma pergunta pertinente da Eveline _2015. Se eu entendi bem, as pessoas estão nos partidos políticos, mas também são cidadãos. Nunca devem perder a liberdade de espírito e o sentido crítico. Estando num partido político, é importante para defender as causas, os princípios, os valores do partido, mas deve-se garantir a liberdade de espírito, deve-se garantir o sentido crítico, para não se sucumbir muitas vezes à ditadura da maioria. Portanto, temos aqui uma outra, perdão, não é uma questão, é apenas um elogio, que diz que o senhor é um estribelinho de homem. Para quem não percebe o crioulo, passo a traduzir. Portanto, significa que o Dr. José Maria Neves é visto, na sua generalidade, como um grande homem, um homem culto, um homem da cultura, um homem da política, um homem que é capaz, portanto, de nos conduzir a um destino, de facto, melhor. Vamos então verificar se dispomos de uma outra questão. Neste momento, temos aqui uma outra questão, portanto, do João Neves, que diz: quais as semelhanças entre a ébola e o coronavírus, na sua opinião, doutor? Bom, são duas doenças diferentes, mas com uma alta capacidade de contágio. Nós conseguimos, na altura quando a ébola esteve aqui na região, 2013, 2014, se não estou em erro, nós conseguimos tomar medidas a tempo, fechar as fronteiras
e garantir que o ébola não chegasse a Cabo Verde. Mas é uma doença, da mesma forma, muito contagiosa e que é um outro vírus e que também tem causado grandes transtornos sanitários, sociais e económicos no continente africano. Doutor, nós temos uma outra questão do João Neves que ele pergunta o que tem feito durante a quarentena, que eu também peço que o doutor já respondeu essa questão. Pronto, durante a quarentena o que eu faço, eu leio, trabalho, porque tento estar em contacto com os meus alunos e impus-me escrever uma crónica todos os dias. Portanto, todos os dias escrevo uma crónica e publico na minha página no Facebook e vejo o noticiário, vejo alguns filmes e também cozinho, limpo a casa e faço tudo o que devia fazer, porque nós estamos em quarentena e o importante é evitar a rotina, evitar o stress, ter sentido de humor e ir trabalhando com muita responsabilidade, com sentido crítico e ir acompanhando as coisas que vão acontecendo no mundo. Doutor, nós temos uma outra questão do George_Michel que lhe pergunta, queria que falasse da situação do Covid-19 na Ilha de Boa Vista e nós temos 2 minutos para concluir o programa, já não teremos mais questões, pedimos de facto desculpas, mas o nosso tempo está de facto a chegar ao fim. Como sabem, o live no Instagram demora apenas 1 hora. Nós estamos a 2 minutos, doutor, de concluir. Peço-lhe de facto uma resposta de facto muito rápida à situação do coronavírus, do Covid-19 na Ilha de Boa Vista, doutor. Veja, na verdade é uma situação muito complexa, muito difícil. Houve erros gravíssimos que foram cometidos, mas esses erros mostram-nos 2 coisas. O primeiro é que devemos ser muito mais rigorosos, não é? Mostra-nos as nossas insuficiências na execução das políticas públicas e, portanto, temos que ser muito mais rigorosos, muito mais proativos no cumprimento das decisões que são tomadas e devemos, sobretudo, ter uma postura muito pedagógica de educar as pessoas para a cidadania, de garantir o envolvimento cívico de todos para podermos ultrapassar este momento mais difícil.